Olá, Denis, mais um vídeo aqui no canal Matemática com Degrau com o professor Gerson. E na aula de hoje, regra de 3. Beleza? A gente vai dar início a uma série de aulas sobre regra de 3, resolução de exercícios, problemas, tudo nestas aulas, beleza? Mas você que está chegando aqui no canal, se inscreva, ative o sininho, dê um like, vamos ajudar esse canal a crescer ainda mais. O primeiro ponto, referente à regra de 3, é grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando, aumentando-se uma delas, a outra aumenta na mesma razão. Tranquilo? Então, conforme essa definição, vou mostrar para vocês um exemplo com flecha. Se você tiver desgrandeza no mesmo sentido, vocês estão observando aí, ó, setinha para baixo. Então nós temos um crescimento para baixo, mas esse crescimento aqui está no mesmo sentido, ó. Então nós temos grandezas diretamente proporcionais. Se eu tivesse duas setas para cima no mesmo sentido, na mesma razão, temos grandezas diretamente proporcionais. E assim você deve entender essa situação nos problemas para poder fazer a resolução dos mesmos, beleza? Então aqui esse exemplo que a gente vai resolver refere-se à regra de 3 simples. Por que regra de 3 simples? Porque envolve duas grandezas. Então você vai ter duas grandezas e o objetivo é você preencher uma tabela, mais ou menos assim. Você vai ter uma tabela com duas colunas e três linhas, duas colunas e três linhas, poder preencher as grandezas e aqui os valores referente a elas. Por exemplo, 4 kg de farinha de trigo produzem 5 pães. Quantos quilogramas de farinha serão necessários para produzir 120 pães? O primeiro detalhe referente à regra de 3 simples é tirar as duas grandezas. O que está sendo produzido aqui? Pães. Vai ser produzido pães, preciso de farinha de trigo. Então aqui nós temos o trigo. Aí você vai colocar aqui trigo, é a primeira grandeza. Depois, o trigo, vou produzir o quê? Os pães. Esse é o primeiro objetivo, tirar as duas grandezas. Em regra de 3, simples. Então, conforme o problema, está anunciando que a gente vai produzir pães. E para produzir pães, precisa de trigo. Então, as grandezas são o quê? Trigo e pães. Formam um produto. Nesse caso, pães. Então, quantos quilos de farinha de trigo vou fazer 5 pães? Aqui está dizendo que é 4. 4 kg produzo 5 pães. Tranquilo? Aí a pergunta-chave, você tem que entender a pergunta. Quantos quilogramas de farinha serão necessários? Olha só, quantos quilogramas de farinha serão necessários? Então, quantos quilogramas de trigo? Então, nosso X, ó. O X que vai ser encontrado serão necessários para produzir 120 pães. 120 pães. E aqui acabou a questão. Beleza? Agora você vai entender por que essa questão envolve grandezas diretamente proporcionais. Observe que o número de pães aumentou de 5 pães para 120 pães. Beleza? Aí você vai analisar o lado que está o X. Se um lado era 5 pães,
aumentou para 120, o que vai acontecer na outra grandeza? Se 4 kg de farinha de trigo produz 5 pães, agora eu quero fazer 120. Vocês acham que fazer 120 pães eu vou precisar de mais trigo ou menos trigo? 4 kg eu fiz 5 só. Agora eu quero fazer 120. Claro que o nosso X aqui vai ter que aumentar. Então, quando um lado aumenta e o outro aumenta, nós temos grandezas diretamente proporcionais. Beleza? Aqui é um exemplo. Se um lado aumentou, o outro aumentou, você tem grandeza diretamente proporcional. Isso significa que você vai tirar os dados aqui da tabela na ordem que está. 4 dividido por x, aqui é 4 sobre x, será igual a 5 sobre 120. 5 dividido por 120, beleza? Então aqui você vai multiplicar 5 vezes x, estamos resolvendo já uma proporção. 4 vezes 120, 4 vezes 120. Então aqui o nosso 5 vezes x vai ser igual ao quê? 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. 480. E a multiplicação. Então x vai ser igual a 480 dividido por 5. Quem vai ser o valor de x? Então você vai fazer essa divisão, bem simples, 480 dividido por 5. Qual número vou multiplicar por 5 que vai chegar próximo de 48? No caso seria o 9, resulta em 45. 5 vezes 9, 9 vezes 5, 45, subtração, resto 3, beleza? Aí você abaixa esse outro zero aqui, você vê 5,30. E aqui finaliza a continha. Então aqui nós temos o resultado, ó, 96. X vai ser igual a 96 quilogramas. 96 quilogramas de farinha de trigo. Você vai produzir 120 pães, beleza? Então, quantos quilogramas de farinha de trigo serão necessários para produzir 120 pães? 96. Aqui foi mais uma aula do canal Matemática com Degrau com o professor Gelson. Fique com Deus. Você está chegando aí no canal, não esqueça de deixar seu comentário, ativar o sininho, deixar seu like. Agradeço, fique com Deus e nos veremos em uma próxima aula, assim se Deus nos permitir.